aqui e interagir conosco na Mais FM 88.5. Bom, nós recebemos aqui durante a semana, né, a presença... Na segunda-feira, a presença do promotor de justiça aqui do município de Afonso Cláudio, o promotor Valtair Lemos, que veio falar aqui a respeito de decisões liminares, né, que deram ali, através dessas decisões, a continuidade das atividades nas escolas no campo aqui em Afonso Cláudio, pelo menos 4 escolas. Nós estamos nesse momento com o prefeito Luciano Roncetti Pimenta, prefeito aqui do município de Afonso Cláudio, no estúdio, e nós vamos, né, conversar com ele, inclusive, né, já nesse momento cumprimentá-lo aqui com boa tarde, primeiramente agradecendo ao prefeito pela sua presença. Obrigado aqui por ter tirado nesse tempo na agenda, né, de vir aqui para poder falar com os ouvintes também e para a gente ter essa oportunidade de ouvir também a prefeitura municipal, né, para construir aqui através de uma forma democrática, né, com responsabilidade e imparcial, um jornalismo que é a ideia aqui do programa Hora Mais. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Robinho. Obrigado mais uma vez aí o convite, né, de estar aqui junto com vocês na Rádio Mais FM, trazendo informação para a nossa população de Afonso Cláudio, né, informação verídica, trazendo informação que a população sempre busca, né, sempre procura, e a rádio é um meio de comunicação importantíssimo, né? Aqui em Afonso Cláudio sabemos que, principalmente a população do interior, mas também, se você passar nas lojas agora, tá todo mundo com o seu radinho ligado na Mais, e ouvindo né, o programa de vocês aqui trazendo informação. Então eu quero agradecer mais uma vez também, Márcia, tá? Desejar uma boa tarde também, Vanderlei, tá? E a gente está aqui à disposição, Robinho, disposição para poder tirar dúvidas, esclarecimentos e conversar, um bate-papo bem espontâneo aqui. Bom, eu preciso já começar a perguntar aqui o senhor, nas decisões, né, ficaram ali as decisões do juiz, né, por meio da decisão liminar, que teria continuidade nessas escolas, pelo menos 4. 2 na região de Lagoa, né, Alto Lagoa e Mata Fria, e outras 2 na região ali do Ibicaba. Essas escolas já estão tendo aulas nesse momento? Vamos lá. Essa decisão foi uma decisão liminar, né, com base numa ação promovida pelo Ministério Público, e onde o juiz entendeu que haveria necessidade de manter essas atividades até que seja realizado novos estudos. Então, né, para ficar bem claro para a população, a decisão não é definitiva, é uma decisão liminar, né, de forma parcial. E assim, as matrículas foram reabertas, né, até porque decisão judicial a gente está aqui para cumprir, a gente não vai ficar discutindo, né? A gente vai, dentro do processo legal, fazer os recursos, as manifestações, conforme foi pedido até pelo próprio juiz. Na decisão do juiz, o juiz pediu que seja encaminhado novas informações, né? Mas a decisão ela foi baseada com base no artigo 28 da LDB. Mas eu queria assim, deixar bem claro que o município de Afonso Cláudio tem uma preocupação muito grande em cumprir de fato o que está na LDB, mas principalmente o que está no artigo 3º, nos inícios ali da LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? O artigo 3º fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí lista vários princípios. E o primeiro deles, o primeiro princípio que deve ser ministrada a educação é o princípio da igualdade, da condição, o acesso e a permanência da escola. E também a garantia de padrão de qualidade, né? Então essa é uma das preocupações maiores do nosso município e desde 2021 nós viemos implementando essas ações e essas ações nos trouxeram, Robin, hoje ao município primeiro lugar em alfabetização do estado do Espírito Santo, Márcia. Primeiro lugar em alfabetização. Nós recebemos agora o selo ouro, né, de alfabetização a nível nacional. Nós temos escolas premiadas entre as 50 melhores escolas do estado do Espírito Santo. Nós temos todo ano escolas de Afonso Cláudio premiadas. Agora nós estamos com a Escola Cívico-Militar José Jorge Haddad premiada entre as 50 melhores escolas, ou seja, do projeto do estado, que é a Escola Colabora. Nós alcançamos o primeiro lugar da regional, da regional serrana aqui, né, da SRE, onde nós alcançamos o primeiro lugar no PAEBS. Então, são índices que comprovam que as ações que o município vem tomando, elas estão sendo assertivas. Porque, de fato, o que
cumprindo a LDB, trazendo qualidade de ensino e igualdade de ensino, né? E o artigo 28 da LDB, ele trata da educação do campo, né? E aí é importante a gente entender a diferença de do campo e no campo. E rural. Né? Exatamente. O que acontece? A LDB, o artigo 28, parágrafo único, fala do encerramento das atividades das escolas do campo. O que é escola do campo? Não quer dizer que a escola está na zona rural. Até porque eu posso ter uma escola do campo no perímetro urbano. Eu posso ter uma escola do campo dentro do perímetro urbano, dentro da cidade. O que é uma escola do campo, então? São escolas com metodologias diversificadas, com o currículo de aprendizado exclusivamente para aquela comunidade. Um exemplo, uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, uma comunidade pomerana. Então, aquela escola que tem aquela metodologia diversificada, exclusiva para atender aquela comunidade, ela sim se insere dentro do artigo 28 da LDB. E aí, hoje nós estamos com aproximadamente 30 unidades escolares no município de Afonso Cláudio, e nenhuma dessas unidades escolares, mesmo aquelas que estão situadas na zona rural, ou seja, escolas no campo, né, que é diferente de do campo, mesmo essas escolas, elas não são inseridas no artigo 28. Então, não tem escola no município que se baseia no artigo 28, até porque o artigo 28 ele se desdobra em legislações específicas, que tratam da metodologia de escola do campo. Como que deve ser criada essas escolas, como que deve ser a metodologia, como que deve ser criado o currículo específico. Exemplo, né? Uma metodologia de escola do campo, a escola do Garrafão, a escola família agrícola, que é uma escola com a metodologia da pedagogia da alternância, onde o aluno fica 15 dias na escola e 15 dias em casa. Essa sim é uma escola considerada escola do campo, né? Ou seja, uma escola com a metodologia exclusiva para esses alunos. Nem a escola agrícola nossa, que é a escola, né, que funciona ali no Empoçado, não é escola do campo. Ela é uma escola pluridocente, onde as aulas ocorrem de forma regular, cada série na sua sala de aula. E o que nós temos aqui são algumas escolas, unidades unidocentes. São aquelas escolas antigas que a gente apelidou elas de multisseriadas. Uhum. Né? O multisseriado é um apelido, né? Porque não está na legislação em relação ao seriado ou multisseriado. Uhum. Mas as multisseriadas são as escolas unidocentes. O que são isso? Escolas onde um único professor, numa sala de aula, num método totalmente arcaico, lá da década de 80, o único professor com 5 turmas dentro da mesma sala de aula. E aí eu pergunto a vocês, nós temos 4 horas e 20 minutos, que a legislação obriga, né? Que nós temos que ministrar conteúdo de 200 dias letivos, sendo cada dia letivo com 4 horas e 20 minutos para cada turma. Para cada turma. E aí como que um professor vai pegar 4 horas e 20 minutos, sendo 20 minutos de recreio, ou seja, 4 horas de aula ministrada, e vai ministrar essas 4 horas para 5 turmas dentro da mesma sala de aula? O que ele tem que fazer? Dividir o quadro em 5 partes. Enquanto ele está ensinando o aluno do 5º ano multiplicar, dividir, ele tem que ensinar o aluno do 1º ano a ler e escrever, que não sabe nem a letra A do alfabeto ainda. E o pior, muitas dessas salas de aulas, a maioria delas, nós também temos a educação especial. E aí como que esse professor vai se desdobrar ainda para poder atender aquele aluno que já tem a sua limitação por causa da sua especialidade, né, a sua questão individual ali. Então, né, a gente vê o quê? Uma desigualdade e, logicamente, uma perda na qualidade. Não estou dizendo que o professor não tem condição, não tem capacidade. Capacidade, graças a Deus, nossos professores têm muitas. São preparados. Nós temos, inclusive, isso, né? mas nós temos escolas multisseriadas, inclusive, com premiações. Porque o professor se desdobrou, afetou seu psicológico, afetou sua vida pessoal para poder conseguir atender aqueles alunos. E é como você falou, é desumano isso com o professor. Isso é desumano. Então, existe um acordo, né, feito entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Isso que eu ia só pedindo. Isso pode ficar à vontade, Márcia. Eu ia falar nesse sentido. O Tribunal de Contas,
ele atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Isso. Então, vamos lá, no primeiro mandato do senhor ainda, em 2023, né? 22. Era o primeiro mandato. 21 Aqui 24, fala 23, que foi feito esse acordo com 50 municípios, no sentido de remodelar e reorganizar e dar mais qualidade para essas escolas. É o que se chama TAG, né? Esse TAG saiu desse acordo, inclusive com o governo do Estado. Exatamente. O TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, ele veio justamente por quê? Para poder reordenar as redes e eliminar a concorrência. O que é essa concorrência? O Estado ele tem como obrigação de ministrar as disciplinas do ensino médio e o município como obrigação as disciplinas do currículo do ensino fundamental e educação infantil. Né? Então, as creches, a educação infantil, o ensino fundamental 1, que vai do 1º até o 5º ano, o ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, essa é a obrigação do município. Hoje, no município de Afonso Caldas, nós temos concorrência. Exemplo, a Escola José Cupertino, que é estadual, ela oferta o ensino fundamental e deveria ser o município ofertando esse ensino fundamental nessa escola. Inclusive, é uma escola municipal que está cedida para o Estado. Lá na escola Elvira Barros, em Serra Pelado, a escola de Pontões, a escola de Fazenda Guandu, a escola de Piracema, nós temos essa concorrência do Estado ofertando ensino fundamental e o município também ofertando ensino fundamental. Exemplo, Fazenda Guandu, nós temos a escola Henrique Zambon, né, que é em Rio da Cobra, próximo ali de Fazenda Guandu, o município ofertando ensino fundamental, inclusive de forma integral. Né? Lá nós temos, das 3 escolas de tempo integral, nossa, Henrique Zambon faz parte. E aí o TAG veio para reordenar isso e garantir a educação igualitária de qualidade para todos. Né? Como fez o município de Sobral, onde hoje é referência no Brasil em qualidade de ensino. E aí o Tribunal de Contas começou com essa discussão em 2022, através de um processo do tribunal. Lembrando que o tribunal, gente, ele tem o poder, né, de sancionar, de criar sanções, de multas por descumprimento, né? Por descumprimento. Então, o tribunal, ele não precisa... É diferente, né, eu tô colocando assim para as pessoas entenderem, o Ministério Público, ele atua de forma a garantir o direito do cidadão, mas ele precisa ainda de uma decisão judicial. O Tribunal de Contas não precisa de decisão judicial. O Tribunal de Contas, o próprio tribunal mesmo, ele já pode ir lá e impor multas às prefeituras que tiverem, os prefeitos, câmaras de vereadores, o próprio governo do Estado do Espírito Santo. Então, o tribunal ele acompanha toda a fiscalização dos recursos públicos nesse sentido. E, né, a notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: nós, em Afonso Caldas, desde 2021, todas as nossas contas foram aprovadas pelo tribunal por unanimidade da Corte e sem ressalvas. Então, ou seja, nós temos hoje a gestão mais transparente do Estado do Espírito Santo e uma gestão comprometida e responsável. Tanto que as nossas contas foram todas aprovadas. E quando o tribunal nos trouxe a necessidade de firmar esse compromisso com a educação, que é o TAG, que não é simplesmente um simples documento de ajustamento de gestão, mas sim um compromisso com a educação e educação de qualidade, onde 61 municípios assinaram esse termo de ajustamento, foram ao todo já 61 municípios assinaram, junto com o próprio governo do Estado. O primeiro passo era o reordenamento da rede. Né? Então, nós fizemos um grande trabalho, né? Já iniciamos, ao todo, para vocês terem uma ideia, desde 2007 até agora, já foram 52 unidades escolares com encerramento nas atividades no município de Afonso Cláudio. Desde 2007 até agora, 52 unidades escolares tiveram seu encerramento. Em 2021 para cá, nós já encerramos 6 unidades escolares pelo mesmo motivo. Baixa de matrículas, infelizmente. Por que acontece isso? Por que tem pouca matrícula? Porque antigamente, por exemplo, sou eu e mais 5 irmãos. Meus pais tiveram 6 filhos. Eu, né? Mais 7. Massa, 7 irmãos, 7 irmãos ali, né? Hoje as famílias, em média, menores, né? 1, no máximo 2.
filhos, e às vezes nenhum. Então, o que acontece? Diminui, logicamente, né, o número de alunos. E isso no interior acontece muito, até mesmo porque muitas pessoas hoje, não, mesmo no interior, não tem mais aquela família grande, composta por 5, 6 filhos. E algumas famílias deixam o campo em busca e algumas de ainda, por causa, né, do transporte escolar, que até pouco tempo atrás, o transporte escolar não era obrigatório. Hoje é obrigatório. O transporte escolar tem que buscar o aluno na sua casa, pelo menos a 3 quilômetros da sua residência, no mínimo, né? Muitas vezes é na porta da sua casa. Então, só se o aluno morar mais que 3 quilômetros da rota principal, e ainda assim, em alguns casos, porque dependendo do caso, o município busca também, né, casos específicos, como, por exemplo, às vezes eu vou dar exemplo no bairro São Vicente. No bairro São Vicente nós temos a escola José Jorge Haddad, e aí temos questões sociais, de vulnerabilidade social, onde nós pegamos o aluno e levamos ele na porta da escola, pega na porta da casa e leva na porta da escola, entendeu? E algumas questões de risco também inerentes à zona rural, então tem muita questão envolvida. Mas o transporte escolar hoje, Marcelo, ele leva o aluno na porta da escola. E hoje, Robinho, nós temos o orgulho em dizer que nunca tivemos estradas tão cuidadas como estão tendo nos últimos 4 anos. Pode procurar qualquer produtor rural, qualquer taxista que roda muito no interior, né? A fala é sempre, sabemos que temos muitos problemas, logicamente, ainda. Até mesmo período de chuva, né? Período de chuva, inclusive. Mas, por exemplo, o ano passado, nenhum transportador ficou sem rodar. Pela primeira vez na história, não teve um dia que o transporte escolar ficou sem rodar, porque nós cuidamos das estradas, fazemos mais de 30 quilômetros de revissol, já fizemos trocamos mais de 80 pontes de madeira por galeria celular, bueiros de concreto, que dá mais garantia, né, no período das chuvas, para que não ocorra rompimento ali, encerramento daquele transporte, né, ensaibramento em diversas estradas, melhorias e condições para que o transporte escolar consiga fazer o seu trabalho. E aí, o encerramento dessas atividades escolares se deu justamente pelo número de matrículas. Vou dar exemplo a escola do Mangueira, a escola Duas Pedras, né? Mangueira é até interessante, são 3 nomes, né? Mangueira, Duas Pedras, Anunciação, são vários nomes lá conhecidos, né? A localidade Mangueira, um abraço para toda a comunidade Mangueira, que sabe muito bem o carinho que eu tenho por vocês, para a comunidade inteira. Hoje a escola de lá tem 17 matrículas só. 17 matrículas 17. Do primeiro ao 5º ano. Nossa. Sendo 3 matrículas do ensino da educação infantil ainda. Entendeu? Então, ou seja, e a lei fala que só tem que dividir quando passa de 20 matrículas. Passa de 20 matrículas, não tem 20 matrículas. Então, o custo aluno lá é elevadíssimo. Pra porque você tem série, só está dizendo, né? Dividir séries. Para não ser multisseriado, né? Aquilo exatamente, que a gente explicou agora há pouco. Né? Então, o que acontece? Imagina só, no 3º ano do ensino fundamental lá, por exemplo, não tem nenhuma matrícula. Nenhuma matrícula, 0. Né? Nós temos poucas matrículas no primeiro, um pouquinho no segundo, um pouquinho no 4º, um pouquinho no 5º, e aí todo mundo na mesma sala de aula. E aí o mais interessante, Robinho, é que muitas vezes as pessoas falam mas a escola é tradicional. Mas aí a gente não pode partir por esse princípio, porque aí a gente está priorizando algo além do aluno. O nosso público-alvo, a nossa prioridade é a qualidade de ensino, é o nosso aluno. É ele que tem que ser preservado, é ele que tem o direito dele sendo cerceado quando você não ministra as 4 horas de aula para ele, o conteúdo. E o mais interessante, é só o ensino fundamental 1 que ele está naquela escola. No ensino fundamental 2, que é o 6º ano, ele já tem que ir para outra escola de qualquer maneira. Eu vou dar exemplo de Fazenda Guandu. Fazenda Guandu, São Luís, né? São Luís. Nós temos a creche em Fazenda Guandu. Então, as crianças saem de São Luís, vão para a creche lá em Fazenda Guandu. Né? E aí, depois, no primeiro aninho, até o 5º ano, vem para São Luís. Depois, no 6º ano, volta para a Fazenda Guandu. Entendeu? A mesma coisa acontece na escola Hackbart. A creche é dentro de Serra Pelada. Então, no período da creche, as crianças estão dentro da Serra Pelada, dentro de Serra Pelada, dentro do distrito. Aí, no primeiro ano, vai lá para a escola Carlos Hackbart. Até o 5º ano. E aí, numa escola multisseriada, sem condições de capacidade para que o professor possa ministrar o conteúdo programático correto,
Não é que o professor não tem capacidade, é que não tem condições. É impossível, é humanamente impossível. Como vai ministrar 4 horas de conteúdo para todo mundo junto na mesma sala de aula? Vai dar 40 minutos para cada um, no máximo. 12h40, esse é o programa Hora Mais. Prefeito, hoje estamos recebendo o prefeito Luciano Ronsetti Pimenta, aqui de Afonso Cláudio. Prefeito, em novembro, outubro, essa comunidade específica lá do Carlos Hackbart, que acho que tinha outras comunidades também, elas fizeram um manifesto aqui pelas ruas da cidade, a Rádio Mais FM acompanhou, depois tinha uma audiência pública, e, num dado momento, parece que essa interconexão entre a Prefeitura, a Secretaria de Educação e a comunidade lá da escola Carlos Hackbart, faltou diálogo. O senhor admite que a conversa não fluiu, a coisa não se deu assim, de forma tão mais simples, mais direta? Vamos lá. Na verdade, ali não houve uma audiência pública, né? Houve uma manifestação pública da comunidade. Depois, né? no salão paroquial, não foi audiência pública? Na verdade, a audiência pública tem que ser convocada pelo poder público, né? Sim. É o contrário, né? Uhum. Então, ou seja, não houve essa convocação do poder público para esse manifesto. Ali foi um manifesto político, né? E depois se reuniram lá, então. Inclusive, tinha políticos envolvidos no manifesto, e depois se reuniram lá no salão paroquial da Igreja Católica Matriz, no centro, para conversar. Quando eu percebi que havia ali muitas questões politizadas, né, ideologias e muita coisa, eu entendi que não havia não era o momento adequado para, né, ali entraria em embates. Não é o correto. Quando a gente está discutindo educação de qualidade, educação prioritária, coisa que é importante, que vai mudar, transformar a vida do cidadão, a gente tem que deixar as ideologias e as pessoalidades de lado. As vaidades, né? pessoais. As vaidades pessoais. Então, aquele momento ele não era um momento técnico, era um momento político, de debates que não ia levar a nada. Então, tanto que nem a Secretaria de Estado de Educação, né, a SRE, não participou. Nem o Estado, nem o município. Porque não era o momento adequado. Agora, posteriormente foi feita uma reunião no Ministério Público, inclusive, lá no auditório do Ministério Público. E nessa reunião esteve presente cada representante das comunidades, mais o promotor de justiça e mais a promotora, doutora Maria Cristina, que veio fazer um relatório. Também, Márcia, teve uma reunião no próprio Tribunal de Contas. E no Tribunal de Contas, mais importante ainda, esteve presente a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, além de outros vereadores, ao todo foram 7 ou 8 vereadores, se não me engano, que esteve presente junto com o conselheiro Rodrigo Coelho e junto com dois representantes de cada comunidade, junto com a Secretaria de Educação. E ali sim foi uma conversa, um debate técnico, um debate onde a prioridade foi o aluno, né? E onde foi esclarecido que não existe no município nenhum transporte que vai rodar 40 quilômetros, como está no processo. Gente, 40 quilômetros aqui na Fazenda do Estado. Como que pode um negócio desse? Isso é um absurdo, uma mentira que foi contada. Porque não tem como daqui... Os alunos iam sair da escola Carlos Hackbart, na Serra Pelada... 3 quilômetros a mais. E lá para a Fazenda Guandu? Exatamente, como se fosse isso. Né? Mas não, Carlos Hackbart, eles estariam matriculados na Elvira Barros. 3 quilômetros de diferença só. Então eles não sairiam da Carlos Hackbart, lá na região da Mata Fria, para ir para o Guandu? Não, de maneira nenhuma. Todos, por exemplo, olha só qual que foi o reordenamento, para vocês terem ideia. Escola Santa Joana, a oferta foi no Zeca Tonoli, que é do lado. Uhum. Zeca Tonoli está do lado ali, ó, do lado do Santa Joana. A escola Carlos Hackbart, a oferta foi em Elvira Barros, dentro de Serra Pelada, 3 quilômetros de distância. Será que eles confundiram com Maria Abreu Alvim, lá de Fazenda Guandu? Só se for. Com Elvira Barros? Que aí, no caso, Maria Abreu Alvim é os alunos de São Luís do Boa Sorte. São Luís do Boa Sorte para Maria Abreu Alvim. Dá quantos quilômetros aí? Dá 6 quilômetros, 6 quilômetros, né? Se não me engano. Pois é. Entendeu? E os alunos do Mangueira, que é da Escola Duas Pedras, tinha 2 opções. Tanto o Patrimônio dos Gonçalves, que é o distrito de Ibicaba, ou o São Francisco, que nós estamos entregando agora uma escola 0 bala, uma escola novinha, toda organizada, com mobiliário novo lá no São Francisco, a escola Gomercino Lacerda. Já tem data para essa entrega? E é onde eu quero aproveitar o convite, fazer o convite aqui, no dia 27, agora do mês de fevereiro,
nosso governador Renato Casagrande, vice-governador Ricardo Ferraz, estarão aqui em Afonso Cláudio para poder fazer o anúncio dessas entregas. A escola Gumecino Lacerda, nova, né? O nosso novo posto de saúde do centro de Afonso Cláudio, que estamos concluindo o entorno, mas já estão montando o mobiliário, e 20 unidades habitacionais na chegada lá no Campo 21, no loteamento Pôr do Sol, para poder atender as famílias carentes também no nosso município, e diversos outros anúncios, mas esses são os principais aqui que eu estou me recordando. Tá certo, prefeito. Queremos agradecer a presença do senhor aqui. É importante a gente ouvir também aqui a Prefeitura Municipal, né? Até porque através do rádio aqui foram diversas informações veiculadas, foram várias pessoas, né, que tiveram oportunidade de falar, e hoje também a gente tendo a oportunidade de ouvir a Prefeitura, até porque muita gente queria ter essa resposta, né, do município, e a gente quer agradecer ao senhor pela sua presença aqui no nosso estúdio hoje. Muito obrigado, Robinho, muito obrigado, Márcia. Obrigado, Vanderlei. Obrigado à Rádio Mais FM por essa oportunidade. Sempre que quiserem, né, informação, às vezes de assuntos que a própria população mesmo está em dúvida, contem com a gente, nós estaremos lá à disposição. Eu desejo a vocês todo sucesso para que essa rádio possa chegar na casa de cada cidadão afonso-caldense. Obrigado a todos, gente. O senhor vai mandar um abraço pro ouvinte lá, que tem um ouvinte, tem um ouvinte acompanhando. Verdade. Tem um ouvinte acompanhando que ama muito o senhor, Com certeza tem um ouvinte lá, o seu Zé Pimenta. Tá vibrando, né? né? Meu pai, um abraço meu pai. Hoje ele, né, tá triste, assim, com a situação da perda, uma perda familiar, né? Nossa prima Zilar, né? Eu quero externar aqui meus sentimentos a toda a família, né? Mas meu pai Zé Pimenta com certeza está nos ouvindo lá, Robinho. Eu tenho certeza que é um ouvinte assíduo da Rádio Mais FM e está sempre com o radinho ligado.